queremos entregar esta programação nas suas divinas mãos, para que tudo corra para a honra e glória do vosso santo nome. Perdoe nossas muitas faltas, ilumina nossos caminhos, capacite o nosso delegado, de maneira a poder transmitir tudo o que o Senhor orientou, para assim continuarmos a caminhar de acordo à vossa vontade. Livra-nos de todo o mal. Em nome e amor de Jesus oramos. Amém. Obrigado, ancião. Ontem aprendemos que muitos dos males que nos acontecem, a 85% somos culpados. E por falta mesmo de conhecimento, por vezes temos que carregar certas cruzes, em vez de levar só uma cruz que é de Cristo e que seria um jugo leve e suave. Mas para que possamos entrar num momento de aprendizado, antes nós queremos meditar na palavra. Por isso eu vou apresentar o nosso pastor Chombé, que é o diretor da área de mordomia na nossa missão, e ele mesmo tem estado a levar a cabo essas palestras para trazer conhecimento e sabedoria ao povo de Deus. Portanto, eu vou pedir, pastor, por favor, é o momento. Muito bom dia, irmãos. É um prazer estarmos juntos e gratos estamos por termos atendido este convite. Nunca é demais novamente aprendermos das palavras salvíficas. Quando formos aqui a refletir na palavra de Deus, os irmãos terão a certeza de que, de facto, não estão aqui a perder o vosso tempo, porque é mesmo algo que precisamos, carecemos, é algo mesmo preenchente, importantíssimo para todos nós. Esta nossa abordagem, tal como foi apresentada e muito bem, tal como foi anunciada e apresentada na circular de ontem, a Missão Centro de Angola, hoje teríamos duas sessões. E por isso é que temos aqui live, estamos aqui a apresentar para que as demais províncias, por sua vez, também possam acompanhar e estão todas ligadas. O mestre Cangombe estará falando para a juventude, todos nós que somos jovens e que somos potenciais homens de negócio, mulheres e homens potenciais, jovens, homens e mulheres potenciais, empresários, homens e mulheres de negócio. Então ele estará falando sobre quais são as estratégias de começarmos com um negócio bem sucedido. Hoje muita gente é desempregada e é interessante. Ontem nós aprendemos também que a Bíblia não diz que a Bíblia diz que trabalhai, não é? Não é ir atrás do emprego, mas trabalhar. Significa dizer que com ou sem emprego nós somos chamados a trabalhar para sustentar nossas famílias, e ao sustentarmos nossas famílias, considerando que tudo vem do Senhor, aí também sustentarmos a obra do Senhor. Então ele estará falando aqui, logo após esta reflexão bíblica, com toda a juventude. A ideia é que toda a juventude do Ambo cá estivesse, mas ainda que não sejamos todos, mas os que tivermos, estaremos apresentando. O certo é que estará sendo passar, tudo isso estará a passar na live, e outra juventude das demais províncias estarão a acompanhar. E os diretores de mordomia, secretários, tesoureiros e comunicólogos das igrejas estarão no templo, aqui pequeno, depois da nossa reflexão bíblica. Ora bem, está claro. Talvez o erro que cometemos é não ter convidado um grupo, mas nos perdoem já. Vamos rapidamente para a reflexão bíblica. A reflexão bíblica é também palestra. Estaremos a dar sequência em parte daquela apresentação do Dr. Venâncio de ontem. Ora bem, para sermos um pai de família com sucesso, uma mãe de família com sucesso, empreendedor de sucesso, pastor de sucesso, empresário de sucesso, negociante de sucesso, líder de sucesso, trabalhador de sucesso, igreja de sucesso, há uma palavra-chave que não devemos nos descartar dela. Qual é esta palavra? Visão.
Qual é a palavra? Visão. Mesmo para ser um diretor do grupo coral de sucesso, presidente da nação, professor de sucesso, uma palavra-chave: visão. Por isso é que eu gostaria de refletir com os irmãos, falando da visão, vou refletir com os irmãos, e os queridos internautas ali podem já conectar-se, podem nos acompanhar. Estamos a falar da visão como sendo uma palavra-chave para que tenhamos sucesso em todos os nossos empreendimentos. Então vamos ler Provérbios, o capítulo 28, Provérbios, o capítulo 28, perdão, 29, Provérbios, o capítulo 29, o versículo 18. Provérbios 29, versículo quê? 18. Diz assim a palavra de Deus: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Assim diz esta minha tradução, mas outras traduções e tradução esta que eu quero mais usar é a que diz assim: onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo faz quê? Se o pai não tem visão, a mãe não tem visão, o diretor do coro não tem visão, o negociante não tem visão, o pastor não tem visão, o líder não tem visão, o povo perece. E nós não queremos que dirijamos um povo que venha a perecer. E é interessante que essa tradução que eu acabo de ler diz que onde não há profecia. Outras traduções dizem que onde não há visão. Outras traduções dizem onde não há revelação. Para dizer que biblicamente falando, teologicamente falando, a palavra visão é sinônima de profecia e também é sinônima de revelação. Visão, mas eu aqui gostaria de usar o sinônimo visão. Queridos, quando se trata de visão, nenhuma declaração é mais frequentemente citada ou mal citada por cristãos e não cristãos do que este texto de Provérbios capítulo 29, versículo 18, que diz que onde não há visão, o povo perece. Dizem que se você não consegue ver para onde está indo, dito de outro modo, não tem visão, é improvável que chegue ao seu destino. Alô, irmãos? Se você não consegue ver para onde estás indo, dito de outro modo, não tens visão, é improvável que venhas a chegar ao seu destino. Por quê? Porque a visão serve como estrela do norte para ajudar os líderes, os negociantes e empreendedores a manterem seus rumos enquanto movem as pessoas para a frente. É assim que qualquer organização, qualquer líder que não tenha uma visão clara, corre o risco de se desviar e não conseguir cumprir o seu propósito. Não é à toa e não é de admirar que até o João Batista dizia: o culo é congelo teu coeto visão. Não é assim? O culo é congelo teu coete o visão. Tem que ter visão. Negociantes têm que ter visão. Jovens têm que ter visão. Líderes temos que ter visão. Como organização, como igreja, como pais, temos que ter visão. A visão é crítica para as organizações, para o negócio. A visão é algo crítico. A ser assim, temos que ser visionários. E fez-se um estudo sobre os maiores visionários. E ficou descoberto que, para que tenhamos visão e consigamos alcançar os nossos objetivos, como líderes, como pais, como dirigentes, como negociantes, há três questões fundamentais que precisamos entender. Quantas coisas? Três questões fundamentais precisamos entender para que tenhamos sucesso, para que consigamos nos dirigir de acordo com a visão. Primeira coisa, entender qual é a fonte da visão.
Entender qual é a fonte da visão. Número 2. Como é que esta visão inspira as pessoas? Como é que esta visão inspira os liderados, os filhos, os colegas, para quem se calhar é diretor de uma escola? Como é que a visão inspira as pessoas? Esta visão que tens, já que percebes a fonte da tua visão, agora, número 2, a questão fundamental é: como é que esta visão inspira as pessoas? De formas a que possam abraçar esta visão, terem certeza que esta visão é divina e fazer tudo para que os objetivos, por meio desta visão, sejam alcançados. Número 3, como é que, como líder, comunicas esta visão? 3 coisas fundamentais. Primeira, qual é? Primeira coisa, a fonte da visão. De onde provém, de onde vem a visão? Sim, mesmo como comportora, tens que ter visão. Agora, perceba de onde, qual é a fonte desta visão. E número 2, qual é? Como é que esta visão inspira as pessoas? Como é que vais inspirar as pessoas com esta tua visão? De formas a vender a visão e todos possam abraçá-la, cada um sabe o que fazer na empresa, no negócio, o que fazer na igreja, para que a visão seja alcançada. E número 3, como é que vais comunicar esta visão? Mas esta é uma reflexão bíblica e também palestra. Eu não quero roubar todo o tempo do irmão Fernando Cangombe, o mestre Cangombe, até porque esta aqui em parte é um compasso de espera para que as pessoas também possam, por enquanto, chegar. Daí que ater-me-ei somente na primeira questão, a primeira questão fundamental, que é a fonte da visão. A fonte da visão. De onde tem que vir a tua visão? De onde tem que vir a tua visão? Os livros sobre liderança, e eu tenho a bibliografia para esta matéria que estou a apresentar aos queridos irmãos, é o livro de Spiritual Leadership, Leading People According to God's Agenda. Liderança espiritual, liderar as pessoas de acordo com a agenda de Deus. Queridos irmãos, como dirigentes em casa, na empresa, na escola, no trabalho, na fazenda, na igreja, não importa onde, como dirigentes espirituais, precisamos ter a mentalidade correta e certa da liderança espiritual. Todos os estilos e tipos de liderança, quando forem resumidos, desembocam simplesmente em 2 tipos de liderança. Existem muitos artigos, muitos livros escritos sobre liderança. E às vezes é triste porque nos nossos congressos de reavivamento espiritual, quando o pastor Tchombé vem já como delegado do congresso, aí já prega sexta, prega sábado de manhã, sábado de tarde, e domingo já temos aí uma hora, é mesmo uma hora já para falar sobre liderança. Aí o pastor Tchombé pega já num texto para refletir, os oficiais já ficam, não, hoje o treinamento de oficial foi forte. Não, há muita coisa escrita sobre liderança que o povo de Deus precisa perceber, há muita coisa. Por isso é que nos meus congressos nos últimos dias, o que é que faço? Batizo sábado à tarde, faço tudo sábado à tarde, para domingo de manhã termos no mínimo 2 horas ou 3 horas de treinamento sério sobre liderança, porque há muita coisa. Quando estamos a dirigir o povo de Deus, existe uma mentalidade correta de dirigirmos o povo de Deus. E esta mentalidade é a mentalidade da liderança serviçal. Dizíamos nós que todos os estilos e todos os tipos de liderança desembocam em quantas? Em quantas? Em 2, a saber, liderança serviçal e liderança secular. Liderança serviçal e liderança quê? Secular. Sim, é isto que a Bíblia diz. Quando lemos Filipenses, o capítulo 2, o versículo 5 a 8, a Bíblia ela vai dizer assim:
tenham a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, baixou-se ao ponto de morrer na cruz do Calvário. E tomou a forma de servo. Esta é a liderança serviçal. E o segundo tipo de liderança é a liderança secular. A liderança secular é aquela que vamos encontrar em Isaías, o capítulo 14, Isaías 14, o versículo 13 a 17. Onde Satanás, na altura Lúcifer, ele queria subir acima das estrelas. Então, o foco da liderança secular é querer subir. Já ouviram às vezes quando alguém é eleito como líder, como ancião da igreja, os irmãos começam a dizer Vialonda. Já ouviram? Ou nunca ouviram, irmãos? Ati Vialonda. Vialonda. Esta mentalidade da liderança secular tem como foco quiser subir. É de Lúcifer. E alguns dizem, nós é que fundamos nós é que fundamos essa igreja aqui. Quando nós estávamos aqui, onde é que vocês estavam? Nós somos os tais. Eu aqui é que mando, eu é que sou pastor, eu é que sou ancião, eu é que sou líder. Liderança secular. E a liderança serviçal deve ser a mentalidade correta que temos que ter. É aquela que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. A mentalidade de Cristo. Que mesmo sendo Deus, Jesus não foi 50% Deus. Nem foi semideus. 100% Deus. Mas decidiu baixar. Em inglês existe um ditado que diz upward mobility. Que significa ascendência, mobilidade ascendente. As pessoas querem subir, querem ser os tais. Mas Jesus nos ensina o downward mobility, que significa ascendência, mobilidade descendente. Temos que baixar, porque a Bíblia diz que os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Temos que ter esse espírito como líderes. Agora eu dizia que vamos falar... Este é um outro tema, talvez de um outro dia, mas prometi-vos que o propósito rapidamente é falar sobre a fonte da visão. Fonte da visão. Os livros sobre liderança vão nos dizer que existem no mínimo 7 fontes de visão. 7 fontes de visão. A visão é crítica e é importante, porque quando Walt Disney, o homem que inventou a Disney, aqueles bonecos animados que todo mundo gosta, as crianças gostam de assistir. Quando Walt Disney inventou, ou seja, Walt Disney tinha uma visão de tornar as pessoas, de entreter um pouco mais as pessoas. E assim conseguiu inventar a Disney. Henry Ford tinha uma visão para que as pessoas deixassem de andar a pé, deixassem de andar só de cavalo, de burro, de gado. E inventou a indústria de viaturas, Henry Ford, graças a uma visão que ele teve. Bill Gates tinha uma visão da software. E hoje temos software nos computadores, até aqui estamos a usar computador. Graças à visão de Bill Gates. Nós também podemos ter visão. Ok? E colocar em prática esta visão para alcançarmos os nossos objetivos. Então dizíamos nós que ficou provado que existem cerca de quantas fontes de visão? 7. 7 fontes. E rapidamente vamos resumir esta. A primeira fonte é porque está lá. Porque a visão está lá. Porque a visão está lá. Esta é a primeira fonte. Porque a visão está onde? Está lá. E depois vamos analisar qual é a fonte mais correta. Porque a visão está lá. Por que está lá? Aqui conta-se a experiência de George Mallory. George Mallory, em 1924, foi o primeiro homem que teve uma visão de subir a montanha Everest. Os irmãos sabem que o Monte Everest é a montanha mais... Okay? Lá na Tanzânia, Quênia, a montanha mais alta, não é assim? Em 1924, ninguém havia galgado aquela montanha, graças a George Mallory, que teve uma visão de galgar aquela montanha pela primeira vez, em 1924. Mas esta fonte,
Ou seja, quando lhe perguntaram por que desta visão, ele dizia, porque a visão está lá. A segunda fonte, duplicando o sucesso. Duplicando o quê? O sucesso. A terceira fonte, vaidade da visão. Terceira fonte da visão, vaidade. A quarta fonte, necessidade. A quinta fonte, recursos disponíveis. A sexta fonte, líderes motivados. E a sétima fonte, valores ou propósitos. Os jovens diriam, nosso lema, nosso objetivo, valores ou propósito. E a última fonte, que é a oitava, a revelação é de Deus. Revelação de Deus, fonte de visão. Esta fonte, a primeira fonte, qual é? Porque está lá. Porque está lá. Esta fonte da visão não é a mais correta, porque tem como fonte os pensamentos, o homem em si. Até porque esse George Mallory, quando ele galgou pela primeira vez aquela montanha Everest, porque a visão lá esteve, nos anos 1999, quando uma equipe, nos anos 1999, quando uma equipe, inspirando-se em George Mallory, tentou também galgar a montanha de Everest, infelizmente encontraram o cadáver de George Mallory intacto. Ele morreu ao tentar galgar aquela montanha, simplesmente porque lá está. A segunda fonte, qual é? Duplicando o sucesso. Segunda fonte de visão, duplicando o sucesso. Também não é a fonte mais ideal. Por quê? Porque essa fonte, duplicando o sucesso, trata-se de pessoas que, como no passado deu certo. Sabe aqueles livros de liderança onde dizem que 21 maneiras de se tornar milionário, não é? Já ouviram esses títulos, esses livros? 21 formas de se tornar milionário. Significa duplicar o sucesso. O autor daquele livro que propõe 21 formas de se tornar milionário, ele apresenta a sua experiência pessoal sobre como é que se tornou rico. Só que a experiência de um, não é? A experiência de um, e o que acontece? Muita gente, só porque deu certo para o outro, então também acha que para mim vai dar certo e segue os mesmos trâmites. Duplicar o sucesso. Está errado, não é a fonte mais ideal. Está errada, porque também é homocêntrica, é algo que a ciência centralizada ao homem, né? Está centralizada ao homem. Então, egocêntrica, sim, egocêntrica. Agora, exato, entendemos. Agora, o outro exemplo sobre duplicar o sucesso. O que acontece? Há 2 sábados atrás, ou 3 sábados atrás, a quando das minhas férias, decidi passar o culto aqui na Canalissimo. Achei que fosse a igreja em que, indo para lá, logicamente eu teria descansado, não deveriam me dar nem sequer uma oração, porque eu estava de férias. Lá fui, no momento da lição, então surgiu uma pergunta: por que no passado, sempre que fosse o primeiro sábado do mês, não é? Todo mundo saía para o evangelismo. Mas hoje, quando se convoca as pessoas no primeiro sábado do mês para evangelizarem, as pessoas estão nem aí, não aparecem. Tanta preguiça, o que se passa? As pessoas tornaram-se monótonas, frias quanto ao evangelismo. E aí o ancião olhou para mim e disse: pastor, não estás de férias de falar. Diga qualquer coisa. Mas o que acontece? No passado, porque nada que vamos ver hoje é novo. No passado, houve alguém que teve uma visão de que aos primeiros sábados de cada mês seria bom se a igreja saísse para evangelizar. E no passado deu certo. Mas nós hoje, duplicando o sucesso, continuamos com esta mesma prática, sem nenhuma inovação, sem nenhuma iniciativa. É a mesmice, não é?
sem nenhuma criatividade, sem nenhuma coisa nova, e estamos cansados com esta mesmice. Eu não estou a dizer que não podemos sair para evangelizar nos primeiros sábados do mês. Não estou a dizer isso. Mas o que acontece é que estamos a usar o método, a visão de alguém no passado, estamos a aplicá-la no contexto do século 21, sem nenhuma iniciativa, sem nenhuma criatividade. E as pessoas estão aborrecidas, a juventude está aborrecida. Aí está o perigo de duplicar o sucesso. Só porque deu certo na vez do outro, para mim também vai dar certo. Não. Se deu certo na vez do outro, que te sirva como uma inspiração, mas traga inovação. Estratégias novas. Os brasileiros com a Novo Templo, quer dizer, os brasileiros, quase que para eles tudo dá certo. Inclusive a Conferência Geral tem vindo a aconselhar o mundo adventista a seguir um exemplo da Novo Templo, dos brasileiros. A Conferência Geral está cheia de líderes brasileiros, porque eles não se contentam com a mesmice. Criatividade, iniciativa. Não é porque deu certo com o pastor Chombé no passado, também vai dar certo consigo se seguires os mesmos passos. Inspira-te no pastor Chombé, porque um ferro afia outro ferro. O homem afia outro homem, aprendemos um com o outro. Que sirva como inspiração, mas traga inovações, criatividade. Aí está o erro de duplicar o sucesso. Número 3, qual é a terceira fonte do sucesso? Vaidade. O que é vaidade? Vaidade são pessoas, preste sua atenção. Vaidade são líderes que você vê que ele contribuiu mesmo. Toda a igreja, na época de construção, ele deu todo o dinheiro para construir o templo. E as pessoas começam a dizer, graças ao irmão fulano. Ele está gastando muito dinheiro para construir o templo ou para realizar algo, para fazer algo, quando na verdade não é para construir o reino de Deus, mas é para construir o reino dele. É para a fama, é para as pessoas dizerem que eu é quem fiz. E um dos líderes de tal característica é Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte, nas suas investidas, conseguiu motivar os liderados com a visão de conquistar a Europa, a história vai nos dizer que quando ele chega na Rússia, usou a mesmice, duplicando o sucesso, os métodos que lhe deram certo na conquista de outros países, é o mesmo que ele tentou usar na conquista da Rússia. Só que a Rússia é um país muito frio. Como usou a mesmice, a mesma técnica, ao tentar conquistar a Rússia, o exército de Napoleão Bonaparte ficou derrotado, não se precaveram com roupas quentes e ficaram derrotados por causa do frio, porque ele usou a mesmice. Queridos, o diabo evolui a sua maneira de tentar. A forma como ele tentava no século passado não é a forma como ele tenta hoje. Não é a forma como ele tenta hoje. Hoje temos que descobrir métodos atuais e modernos, à luz das Escrituras, que nos vão dar sucesso evangelístico, sucesso na nossa empresa, sucesso na educação dos filhos, sucesso na escola. Temos que nos reinventar. E com iniciativas levarmos a cabo a nossa visão. Senão vamos ficar atrasados. Não agora está a saber o porquê que é importante que estivesses aqui. E Napoleão Bonaparte, quando ele foi derrotado, estou a falar da vaidade, quando ele foi derrotado pelo exército russo por causa daquele frio, o que aconteceu? Ele dizia, ele pasmou, ele dizia, se eu tivesse tido sucesso, eu teria sido o maior homem conhecido na história.
Não há dúvida de que Napoleão fez um nome para si mesmo, mas é questionável se seus soldados teriam voluntariamente dado suas vidas nos campos de batalha da Europa se soubessem que a causa principal era garantir a fama do seu imperador. Alguns trabalham, são anciãos, dão grandes ofertas para a construção do templo, fazem grandes coisas. Na verdade, não é para construir o reino de Deus, é para construir o reino deles. Vaidade. A quarta é... Qual é a quarta? Necessidade. Necessidade. Aqui estamos a dizer que precisamos ser inovadores. Ok? O que é visão? Visão é olhar para o futuro, ok? Antecipar as necessidades do futuro e hoje dar resposta a esta necessidade futurística. Alô, irmãos? Visão em palavras miúdas é antecipar as necessidades futurísticas e hoje dar resposta a essas necessidades. Se no teu negócio fazeres isso, na tua igreja fazeres isso, com os teus filhos fazeres isso, antecipar as necessidades futurísticas e hoje dar resposta, você vai lucrar de que maneira? Teu negócio vai crescer. Vai crescer. Então, necessidades. Alguns acham que deve se inspirar, deve ter uma visão a partir da necessidade, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas precisam. E muitas vezes os líderes da juventude, o que é que fazem? No princípio de cada ano eclesiástico, é reunir com os jovens. Querem o quê? Queremos um congresso. Querem mais o quê? Queremos piquenique. Querem mais o quê? Queremos... Com base nas necessidades. E no outro lado científico, o que se faz? Faz-se estudos. Pergunta-se às pessoas, faz-se questionários. Conquanto não esteja completamente errada esta fonte, mas também não é a mais ideal. Porque mesmo quando Bill Gates inventou software, 90% das pessoas nem sequer tinham computador. O computador não existia. Quando Henry Ford teve uma visão de inventar carro, não havia carro. Não havia carro. Então estamos a dizer que temos que ter é o que se diz em um mundo eleito, uma vista de fé. Possivelmente o que é que vai ser necessário no futuro e hoje antecipar. Dito de outro modo, se não temos essa vista, então no presente a gente vai observar o que cria uma necessidade na comunidade, na tua área. E aí apresentas a resposta para esta necessidade. Jesus Cristo, na Bíblia, nos seus métodos evangelísticos, queridos irmãos, nunca vão encontrar Jesus na Bíblia a usar o mesmo método evangelístico. Não, nunca. Vejam como é que ele evangelizou a mulher samaritana, como é que evangelizou Nicodemos, como é que evangelizou aquela viúva de Naim. Métodos diferentes, estratégias diferentes de acordo com o momento. Ok? Vamos findar por cá, se calhar num outro momento vamos falar de outras fontes. Vamos falar de outras fontes, por causa do tempo que já foi. Vamos falar de outras fontes em outros momentos. Mas vamos saltar para a fonte mais correta, a mais ideal. De onde extrairmos a visão. Para terminar, a fonte ideal, certa, corretíssima, da qual temos que extrair a visão, é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Por isso é que o texto meditativo diz, Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz que onde não há visão, o povo perece. Outras traduções dizem, onde não há profecia. Outras dizem, onde não há revelação. A partir do original, este texto bíblico de Provérbios, o capítulo 29, o versículo 18, a tradução mais correta vai dizer, a tradução popular diz que onde não há visão o povo perece. Mas a tradução original do hebraico diz que sem revelação as pessoas correm soltas. Dito de outro modo, nosso português
corriqueiro seria: sem revelação as pessoas andam à toa. Não vamos deixar as pessoas andarem à toa. Somos dirigentes lá em casa, na escola, na igreja. Sejamos líderes de visão. No nosso negócio, tenhamos visão. E a fonte mais correta de onde extraímos a visão é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a ciência das ciências. A teologia é a mãe das ciências, está acima. Tudo, se fores um homem da leitura bíblica, busca a Deus através da Bíblia, com o intuito de achar ali uma visão, vais achar. Está comprovado cientificamente, espiritualmente, que os que leem a Bíblia, o desejo do contato com a pornografia baixa 57%. Lendo a Bíblia, o discipulado salta para 230%. Lendo a Bíblia, o desejo de pecar baixa a 100%. Lendo a Bíblia, o problema com a raiva, o tinhuangue lá em casa, baixa a 41%. Não é à toa que o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sejamos povo da Bíblia. Vamos cantar sim. Mana Benedita respondia, tá aí? Por isso é que eu pedi, quando vos encontrei a ensaiar, por isso é que eu pedi, não saiam. Não saiam. Cantamos bem, tudo bem. Tudo bem. Mas há um momento de, como Maria, estarmos ainda aos pés de Cristo também, através da palavra. E assim seja, inclusive, lá em casa. Leiamos a Bíblia. Eu li a Bíblia 9 vezes. Só 9 vezes. Só 9 vezes. É só porque há homens que a leram 100 vezes. 100 vezes. Achemos um método que vai nos levar com que leiamos a Bíblia num curto espaço de tempo. Sem preguiça. Ninguém nasceu com o desejo natural de ler a Bíblia. Mas é necessário que leiamos a Bíblia, para que dela extraiamos a visão. Para os nossos filhos, para os nossos liderados, para a igreja do Senhor, para a nossa empresa, para a nossa escola, para a nossa instituição. O Senhor nos venha abençoar, nos venha ajudar. Sirva para nós então uma reflexão bíblica e também uma oração. Amém, irmãos? Vamos orar agora, para depois, vamos numa sessão de oração, vamos ajoelhar, para depois anunciarmos o que vem a seguir. Vamos ajoelhar, eu vou pedir, o ancião coronel está aí? O ancião coronel não está. Pai Capeça, Pai Lázaro Capeça, por favor, muito respeitosamente venha cá em frente para orar por nós. Vai orar para que cada um de nós consiga achar a visão do seu negócio, da sua empresa, da sua igreja, e que a igreja adventista do sétimo dia, nós também tenhamos visão e possamos alcançá-la à luz das Sagradas Escrituras. Vamos ajoelhar, por favor. Estamos certos que, acatando estes ensinamentos, este aprendizado, a nossa vida vai melhorar em todas as dimensões.
Por esta razão, rogamos a vossa presença durante este dia, durante essas horas, capacitando nossos preleitores, para que esse aprendizado nos leve a conduzir melhor os nossos negócios, nossos empreendimentos, e nos leve a saber viver neste mundo de forma a sermos prestimosos ao nosso próximo, prestimosos às nossas próprias famílias e, acima de tudo, para fazer engrandecer o teu nome aqui na terra. Por isso te suplicamos mais uma vez que todos os seus filhos, filhas aqui presentes, possam levar o melhor e cada um de nós venha a ser um treinador a todos quantos nos fazem presente aqui. E não mencionamos nesta oração, o Senhor sabe. Conhece a nossa necessidade. Receberemos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Ok, muito obrigado, pastor. Agora, como dizíamos no princípio, os diretores de mordomia, por favor, e secretários. Ok. Vamos fazer assim. A juventude convidada para a palestra com o nosso irmão Kangombe, vamos permanecer aqui, por favor. E os diretores de mordomia, tesoureiros, secretários, podemos entrar aqui no templo para então esta nossa ascensão em simultâneo. Todos estão convidados, todos estão convidados. Jovens, podemos vir um pouco mais aqui na frente. Podemos vir um pouco mais aqui na frente para esta nossa sessão. Não só a juventude, mas também homens e mulheres de negócio. Homens e mulheres de negócio. Homens e mulheres de negócio, aqui em frente. Homens e mulheres de negócio, podemos vir cá em frente. Jovens também. E mordomos, tesoureiros, secretários e o pessoal da comunicação. Vamos entrar no templo pequeno. Exato. Gostaríamos que todos participássemos. No entanto, este é o número que nós temos. Vamos agradecer a Deus. Sim. Vamos agradecer a Deus. Secretários, tesoureiros, mordomos e os comunicólogos aqui no templo. Jovens, homens e mulheres de negócio. Vamos aqui nos aconchegar. Você que está em casa também pode juntar-se a nós e através da live, assim como vindo para cá. Obrigado. Quem estará com este painel é o irmão Fernando Kangombe. O irmão Fernando Kangombe é professor de empreendedorismo e ele é mestre. Vai explicar qual é a sua área. É um homem que vai nos apresentar estratégias sobre como implantar ou começar com o negócio. O negócio é uma lição que no mundo fora, para tal é preciso pagar, mas aqui é grátis. É grátis. Acompanhe-nos ali nas redes sociais
tanto agora como depois, e aprenda então essas dicas sobre como implantar o negócio com sucesso. Sim, irmão Cangombe, pode vir, por favor. Cangombe pode vir. Então, depois desta apresentação, poderemos ter também momentos de perguntas e respostas à vossa atenção. São 9h30. Nós não vamos levar muito tempo. Obrigado desde já pela vossa presença. Enquanto alguém pode nos conduzir num louvor? Um louvorzito, uma líder, um irmão, uma irmã, só para uma melodia especial. Tanto do inário como... Vamos cantar o hino número 70? O hino número 70. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Podemos chegar, jovens?
Um, dois, ok. Assim. Mais uma vez, família, bom dia. Ok. Antes de começarmos praticamente com a nossa palestra, vamos pedir bênção a Deus. Estamos? Oremos. Amado Pai que habita na eternidade dos altos céus, mais uma vez cá estamos, Senhor. Por favor, dê-nos sabedoria e a tua misericórdia que caia sobre nós, de maneira que possamos compreender e entender melhor os teus desígnios. Por favor, perdoa os nossos pecados. Em nome doce de Jesus nós te imploramos. Amém. Antes de começarmos, gostaria de saber, por favor, quantos aqui já praticam atos de comércio? Porventura, tem aqui alguém que já pratica atos de comércio? Que põe a mão no ar. 1, 2, 3. Ok. Ora, muito bem. Antes de qualquer atividade, nós, como cristãos, temos uma mais-valia. A nossa mais-valia qual é? O negócio é praticado com regras ou com normas mundiais. As normas são mesmas. Não importa praticamente a localidade ou o sítio onde estejas. Mas o que difere de um cristão em relação aos outros é a confiança em Deus. Qualquer sucesso ou atividade que a gente queira ter, queira fazer, o primeiro passo é colocar este desafio na mão do Senhor. Não importa o tipo de conhecimento que nós pensamos que temos, não importa o tipo de recurso, não importa a atividade que nós, o domínio que nós temos sobre essa atividade. Enquanto nós não colocarmos esse desafio na mão do Senhor, praticamente estaríamos a caminhar sozinhos. E o mundo do comércio é muito desafiador. Os desafios são bastante. Então, é entrar numa atividade praticamente sem proteção. E a nossa proteção, e o único que pode nos proteger é Deus. Então, se nós começarmos uma atividade com Deus, é mais seguro que quando haver pontos fortes e os pontos baixos, porque o comércio não é uma atividade linear, não é que tudo vai estar bem. Fazer uma atividade de comércio não é que tudo vai estar bem, não. Tem pontos fortes e pontos fracos, tem momentos altos e momentos baixos. Então, se nós quisermos que as coisas possam correr da melhor forma, temos que buscar que auxílio a Deus. Por isso que venho aqui com esta passagem bíblica, em Provérbios 16, verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão que? Estabelecidos. Então, vamos começar a fazer os nossos planos. Primeiro com Deus. Primeiro devemos buscar a Deus. Isto não é um tabu, é uma realidade. Porque nós praticamente vamos entrar num terreno, num negócio, numa situação que nós não conhecemos que é os resultados, nem conhecemos os nossos adversários. Como criar uma empresa? Em princípio, a informação que temos era de tratarmos de criar a empresa. Embora tenha sido aqui a ideia de como fazer o negócio, estamos distante daquilo que vamos aqui tratar. Porque as empresas fazem atividades comerciais, fazem negócio, não é isso? Então, este é o primeiro passo para nós estabelecer ou praticamente definir o nosso negócio. O primeiro passo é organização. Faz parte dos 4 pilares de gestão. Organização. E dentro da organização, no âmbito de negócio, uma empresa. É verdade que falar de empresa, se calhar, estaríamos a falar do elemento
muito grande em relação à nossa realidade. Mas não, as empresas têm a sua classificação. Tem as pequenas, as grandes e médias. Falar de empresa é um princípio de organização. Mas então, como criar uma empresa? Darmos resposta à questão colocada de como criar. A primeira situação que nós vamos nos recorrer é saber, então, o que é. Se nós queremos criar a empresa, saber o que é empresa. Ninguém gostaria de criar uma coisa que não sabe, não é verdade? Quem gostaria de fazer algo que não sabe? Acho que ninguém. Então, antes de falarmos da criação de empresa, precisamos ter uma noção do que é empresa. Ótica. Temos aqui um conceito de que empresa é uma organização onde se realiza a combinação técnica dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos. Falando dos recursos humanos, o que é recursos humanos? São as pessoas que lá vão trabalhar. A empresa é um sistema, é um organismo vivo. E para que este sistema, este organismo, possa funcionar, é necessário que haja recursos humanos. A empresa não só se estabelece por recursos humanos, também precisa de recursos financeiros. O que são recursos financeiros? Recursos financeiros não é mais senão o dinheiro. É o dinheiro em que os seus componentes vão colocar os seus proprietários, os seus preleitores, aqueles que decidem fazer a empresa, ou que decidem fazer a empresa, ou criar a empresa, é o dinheiro que vai ter que colocar à disposição da mesma, à disposição, dito por outras palavras, quer dizer, estar disponível para a empresa, com finalidade de realizar a sua atividade. E além dos recursos financeiros, também tem os recursos materiais. Estes recursos são os que poderão ser utilizados combinando com o fator homem e tecnológico, para então conseguirmos o que nós chamamos de produto. Este produto pode ser bens ou serviço. Gostaria aqui também de trazer a ideia de que empresa é uma organização. Nós, na nossa urbe, é típico também de invocarmos organizações como as nossas empresas. Por exemplo, organizações do Ovimbundo, não é isso? Já ouviram falar este nome, não é isso? Organizações Ovimbundo, organizações de Palaueia, limitada por aí. Então, é muito normal chamarmos a nossa empresa de organização. Só que existem organizações praticamente comerciais e não comerciais. É normal este termo aparecer. Existem organizações comerciais e não comerciais. No âmbito das organizações empresariais, existe uma classificação. Organizações comerciais e não comerciais. As organizações comerciais são aquelas que vão se denominar como organizações empresariais. As organizações não comerciais, temos, por exemplo, as ONGs, são aquelas que não têm praticamente o cariz de lucro, não têm o objetivo de ter lucro, são praticamente de cariz filantrópico. São organizações que são criadas com o propósito apenas de ajudar os necessitados. Temos a título de exemplo, por exemplo, a Cruz Vermelha, não é isso? É uma organização não comercial. Também é uma organização, e não é empresarial. Mas existem organizações empresariais.
as organizações empresariais são aquelas que têm como finalidades lucrativas. Noção moderna da empresa. Tivemos há bem pouco tempo uma noção genérica, antiga, que é a combinação dos recursos praticamente humano, financeiro e tecnológico. Hoje, a noção mais moderna diz que a empresa é um conjunto de atividades coletivas humanas organizadas que são dirigidas por centro de decisão, que tem de adaptar todos os meios disponíveis com objetivo pré-determinado, tendo em vista a venda dos produtos ou prestação de serviço. Em outras palavras, a empresa é um conjunto de atividades humanas que poderão ser dirigidas por um centro de decisão com o objetivo de produzir ou bens ou prestação de serviço. Então, ainda podíamos acrescer que a empresa é uma célula social. Por que uma célula social? É um conjunto de elementos distintos, conviventes, com realidades próprias, merecendo cada um deles uma consideração específica. É um lugar onde as pessoas passam grande parte do seu tempo. É um conjunto de meios. Já falamos que a empresa é a combinação de recursos. Então, materiais, tem que ter meios. Podemos aqui configurar o exemplo. Pode ser uma empresa de prestação de serviços, mas tem que ter meios para exercer este serviço. Nessa de prestação de serviço, podemos dar, por exemplo, uma empresa de eletricidade. Uma empresa de eletricidade. Essa que faz as conexões. Podemos dizer uma empresa de limpeza. Tem que ter meios para fazer este serviço. Podíamos aqui configurar vários exemplos. E agora? Tem empresas de bens que tem que ter praticamente equipamentos. Também vamos chamar de meios. É um sistema de relações. Por que é um sistema de relações? Um sistema é um conjunto de elementos interligados que trabalham de forma unida para um certo objetivo. Então, a empresa é um sistema também de relações. Finalidade econômica da empresa. Ora bem, se a empresa tem recursos humanos, tem meios de produção, qual será então a sua finalidade? É a produção de bens e serviços. Traduzindo esta produção, estes bens e serviços, em resultado. Isto significa dizer, nós criamos as empresas para termos resultados. Esses resultados é que vão se traduzir em lucros ou prejuízo. Pode acontecer. Geralmente, nos primeiros anos, ao criarmos uma empresa, podemos não ter automaticamente resultados, mas depende muito daquilo que foi analisado para encontrarmos o tais chamados os cash flow, ou por outra, as entradas que no final vai se traduzir em resultados positivos. Então, os resultados podem ser negativo ou positivo, mas é normal acontecer ter resultados negativos nos primeiros anos. Depende muito da natureza da empresa que nós queremos criar. Vejamos aqui, geralmente empresa cujo capital esteja em volta de $1 milhão, acima de $1 milhão, esta não se recupera com facilidade do seu investimento. O seu investimento vai se recuperando ao longo dos tempos e mais tarde começa a encontrar os seus resultados positivos. Já nas empresas pequenas, é normal em que podemos fazê-lo e automaticamente ter já resultados positivos. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Nós podemos ter uma empresa de comercialização de produtos, onde compramos e vendemos. É normal, numa primeira fase, termos já resultados positivos. Como podemos não ter, porque às vezes temos os custos
os custos indiretos muito altos numa primeira aplicação deste negócio. E mais tarde vamos reduzindo os custos indiretos paulatinamente para encontrarmos um ponto de equilíbrio de forma a equilibrarmos o nosso negócio e para termos resultados positivos. Finalidade social da empresa. Lembre-se de que eu dizia, para falarmos de como criar uma empresa, primeiro tínhamos que compreender o que é uma empresa. Antes de criar, temos que saber a empresa é o quê. E estamos aqui a descrever de tudo um pouco que fala da empresa. Finalidade social da empresa. Atualmente, a empresa, além dos objetivos econômicos, que é ter o lucro, também tem os objetivos sociais, que consiste na contribuição do salário ao trabalhador, que lhe confere algum poder de compra. Gostaria aqui de dar um subsídio relativamente aos objetivos sociais. Quanto aos objetivos sociais, além de salário, também tem a responsabilidade social. Nós, ao montarmos a nossa empresa, precisamos ver a natureza dela. Há empresas em que, antes de ser concebida, precisa ser analisado o seu âmbito de atuação. Se os produtos são nocivos, a localidade não vai prejudicar, tudo isto. Então, é uma responsabilidade também social. E também qual é o benefício que aquela sociedade pode ter com a implementação desta empresa à comunidade. E falando dos salários, nós vivemos numa sociedade, num país sem medo de errar, onde os salários praticados são muito ínfimos. E estamos a arrastar praticamente este espírito para nossas atividades comerciais. Não vamos fazer isso. Se nós quisermos ter sucesso, devemos também pensar em ter salários dignos. Porque uma empresa, para andar bem, tem que ter praticamente trabalhadores motivados. E não é possível ter trabalhadores motivados com salários baixos. Então, são elementos que devem ser analisados no âmbito da criação de uma empresa. Então, como é que a empresa vai ser constituída? Estamos a falar de criação de empresa, então como é que ela vai ser constituída? Para a empresa, temos várias nomenclaturas que nos remetem na sua classificação. Temos a classificação jurídica, temos a classificação quanto ao nível de investimento, temos a classificação quanto ao número de trabalhadores e temos a classificação quanto ao nível de atividade. Mas para hoje o que nos importa aqui é falarmos da classificação quanto ao regime jurídico. Já conhecendo o conceito de que é empresa, então estamos em condições de classificá-la. A empresa classifica-se em termos individuais e sociedade. Quer dizer, ao criarmos uma empresa, nós temos que pensar nestes elementos. Qual é a empresa que nós queremos? Uma empresa em nome individual ou será uma sociedade? Devemos partir por esta analogia. É muito importante, porque é aquilo que vai definir um pouco da nossa empresa e a relação que temos com a nossa. Se for uma empresa em nome individual, temos que ter em conta que temos aqui responsabilidade ilimitada. Se criarmos uma empresa quanto ao regime jurídico em nome individual, as empresas em que, ao criarmos praticamente, aparece o nosso nome, e como somos únicos sócios, não é isso? Aquelas que têm apenas um único sócio, em que ele acha que deve adotar o regime do sistema individual, empresas em nomes individuais, então esta vai ter uma responsabilidade ilimitada diante dos credores.
uma empresa, ao longo do seu funcionamento, ela pode contrair dívidas para praticamente resolver a sua atividade normal, é ou não? Pode contrair dívidas. E ao contrair dívidas, tem uma responsabilidade. E no critério que nós acharmos da criação da nossa empresa, em nome individual, de responsabilidade ilimitada, como o termo diz, responsabilidade, quer dizer, a sua responsabilidade não termina só na empresa. O patrimônio da empresa, se não chegar para acudir às dívidas contraídas, o seu patrimônio pessoal também é confiscado por causa da natureza da empresa que preferiste escolher. É muito importante compreender isto, de maneira que haja responsabilidade daquilo que estão a fazer. Repito, se adotarem o tipo de empresa em nome individual, de responsabilidade ilimitada, quer dizer, a sua responsabilidade não tem limite, conforme está, não, isso é ilimitada. Então, em caso de que o patrimônio da empresa não venha chegar para pagar as dívidas contraídas com terceiros, automaticamente os teus bens particulares, a sua casa, o seu carro, estes terão que entrar também, porque a sua empresa é em nome individual de responsabilidade que é ilimitada. Está correto? É preciso entender com responsabilidade o regime jurídico da empresa. São aqueles casos em que as pessoas não levam em consideração esses pormenores e vão criando às vezes dívida, a empresa vai andando, ele por uma ou outra situação se calhar viaja, quem fica ali a responder a mesma não tem aquela responsabilidade e foram recebendo produtos ou bens a crédito, foi recebendo dinheiro, é preciso devolver. Posto ali, quando regressar, já não tem nada. Aquilo que a empresa constituiu, vai ter que fazer o quê? Vai ter que vender para pagar a dívida. E às vezes não chega. Temos que agora chegar em casa, vender a casa, vender o carro. E às vezes aquilo que gera pessoa para quê? Para pagar a dívida. Por causa do termo de empresa em nome individual. Ficou patente? Ok. E tem o outro tipo de empresas, que é sociedades comerciais. Sociedades comerciais são aquelas que tenham por objetivo prática atos de comércio, previsto por lei, número 1/4 de fevereiro. Já nestas empresas em sociedade, elas podem ser em nome coletivo. Quando nós criarmos uma sociedade em nome coletivo, o número mínimo de sócios é 2 pessoas. São aquelas empresas que nós vamos ter que criar com sociedade, uma sociedade, ou com nosso amigo, ou com a nossa esposa, ou com o nosso filho, sei lá, ou com o irmão, a qualquer pessoa que achares conveniente formar esta empresa. Em nome coletivo e de responsabilidade solidária. As empresas em nome coletivo são empresas de responsabilidade ilimitada solidária. O que é isso, responsabilidade ilimitada solidária? Quer dizer, em caso de dívida, em que o patrimônio da empresa não chegue para dar resposta o crédito ou endividamento contraído, um dos sócios pode assumir a responsabilidade do outro, porque estamos em responsabilidade ilimitada solidária. Quer dizer, o patrimônio da empresa não chega para cobrir o quê? As dívidas. Então, os sócios têm que vender também os seus patrimônios individuais para cobrir a dívida. Mas em caso que um dos sócios não tenha o suficiente
para cobrir a dívida que foi contraída, o outro sócio terá que assumir a parte do outro sócio. Por isso é que de responsabilidade ilimitada solidária. Isto é muito importante que devem compreender ao escolher o tipo de empresa que vão praticamente para a vossa esfera de negócio. Se porventura preferirem escolher em nome coletivo, então tenham que estar cientes sobre estas responsabilidades. É de responsabilidade ilimitada, quer dizer, em caso de dívida, em que o patrimônio da empresa não consegue cobrir para pagar esta dívida, os sócios vão ter que ir no seu patrimônio individual para pagar a dívida. Mas se o sócio, um dos sócios, não conseguir o valor completo, vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que nós pedimos a crédito $100.000 para fazer um negócio. E durante a caminhada, o negócio faliu. Então temos que devolver este dinheiro ao banco, não é isto? E o patrimônio da empresa vendendo todo não consegue cobrir os 100 mil. Vamos supor que vendendo todo, por causa do prejuízo, só chega a 60. Falta quê? $40.000. Faltando $40.000, cada um de nós, cada um dos sócios, tem que entrar com 20. Só que um dos sócios, ao vender as coisas dele, também nem chega a 20. Só chega a 15. Vai faltar 5. Então, o outro sócio que tiver mais, pode emprestar, vender outra coisa dele mais, para cobrir a dívida. Posteriormente, mais tarde, o outro sócio, quando tiver, poderá lhe devolver. Por quê? Porque vocês assumiram que a vossa sociedade seria em nome coletivo de responsabilidade ilimitada solidária. Quando acharem que vão formar uma empresa em nome coletivo, só mesmo em nome coletivo, saibam já que será de responsabilidade que ilimitada e solidária. Mas não termina por ali. Nós temos outras alternativas. Temos as sociedades em comanditas, onde temos os sócios comanditários, já de responsabilidade limitada, e os comanditados de responsabilidade ilimitada. Quer dizer, as empresas de sociedades em comanditas, abre aqui um parêntese, que os sócios comanditários têm a responsabilidade limitada. Quer dizer, só responde o capital dele que meteu na empresa. Em caso de falência e responsabilidade com crédito, quem responde apenas são os sócios comanditados. Porque os sócios comanditados, estes têm a responsabilidade ilimitada. Mas atualmente, este tipo de sociedade já entrou em desuso. Então temos a sociedade anônima. Aquelas empresas que você vê o nome, depois SA, chama-se sociedades anônimas. São constituídas não menos de 5 sócios. Este tipo de sociedade, não menos de 5 sócios. E a sua responsabilidade é limitada. Responde apenas ao patrimônio da empresa. Em caso de dívida, se o patrimônio da empresa não for suficiente para pagar a dívida, não toca-se no patrimônio individual. É da empresa, acabou, que contraiu a dívida, a empresa, ponto final. Eu não tenho nada a ver. Só que são sociedades anônimas, são aquelas em que o número de sócios não pode ser inferior a 5 pessoas. Geralmente, este tipo de sociedade exige um capital superior a $1 milhão, ou 1 milhão, diríamos assim. São empresas em que exige muito dinheiro para a sua constituição, por causa da sua natureza. O capital está dividido em ações.
O que então que será o capital? O capital não é mais senão o valor que os sócios arranjam para pôr em disposição na empresa. Este aqui é o capital. Então, para as empresas anônimas, exige-se um capital praticamente mais avultado, por causa da sua natureza. E temos, por outra, então, as sociedades por cotas. Essas sociedades por cotas são aquelas que qualquer um de nós também pode procurar formalizar. São as empresas em que o seu capital está repartido por quota, é de responsabilidade limitada. Em caso de dívida, responde apenas o patrimônio da empresa. E temos aquela sociedade unipessoal por quota. Quer dizer, esta veio suprir a lacuna que encontramos nas empresas individuais. Se a empresa individual, o nosso patrimônio pessoal, tende, em caso de dívida, a responder a dívida contraída pela empresa, já na sociedade por quota, na sociedade unipessoal por quota, não. Responde apenas o patrimônio da empresa. Esta é uma mais-valia que podemos encontrar aqui nesta composição de empresa. Quanto ao critério, nós não vamos aqui desenvolver bastante esta parte, porque não é muito necessário para aquilo que queremos hoje tratar. Mas, entretanto, temos atividades do setor primário, temos do setor secundário e o setor terciário. O que é isto? Quer dizer, ao pensarmos criar a nossa empresa, em função da atividade que queremos desenvolver, já poderemos saber se é do setor primário. Quais são as atividades que fazem parte do setor primário? A agricultura, a pesca, a pecuária. Este tipo de empresa que nós vamos formar fazem parte do setor primário. Depois temos as empresas do setor secundário, que vêm ser o quê? As empresas de transformação, as fábricas, aquelas que compram a matéria-prima e transformam, acrescentam um valor, um adicional produto. Por exemplo, eu posso comprar o tecido e costurar calça. Então, também uma fábrica, é uma empresa de transformação. Depois temos as empresas do setor terciário. São aquelas que são prestadoras de serviço. Conforme eu dizia, podemos aqui montar uma empresa de limpeza, uma empresa de serviços de ensino, é do setor terciário, de saúde, seguro, a banca. Essas empresas todas fazem parte do setor terciário. Então, depois de termos a noção de como pode ser uma empresa e que ramo pode pertencer, estamos em condições de responder à pergunta que colocamos no princípio: como criar uma empresa? Lembre-se sempre que, para criar uma empresa, precisamos saber o que ela é, qual é a natureza e que tipo de regime jurídico vamos adotar. É muito importante este aspecto. Desta feita, chegamos no ponto mais forte: diagnóstico de viabilidade. Para criarmos uma empresa, é preciso fazer o diagnóstico de viabilidade, para compreendermos se aquilo que queremos fazer é viável ou não. Uma ideia, podemos criar uma ideia, não isso, uma ideia de negócio. Não é garantia de sucesso. Ter uma ideia não é garantia de sucesso. Precisamos fazer o estudo de mercado. Dentro daquele negócio, dentro daquilo que queremos desenvolver, eu posso ter uma ideia brilhante, mas temos que fazer o estudo do mercado. Primeiro, que vender? Ora bem, se eu tenho a ideia de que este produto, quero fazer isto ou aquilo, então já responde à questão de que vender.
Se não tens nenhuma ideia, então aqui vem a ideia. Vou fazer o quê? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Qual é a empresa? Qual é a atividade? Agricultura? Transformação? Ou comércio? O espírito de empreendedor exige ter uma ideia inovadora. O que as pessoas podem precisar que não foi feito? O que eu posso fazer que ainda não foi feito, que o João ou a Joana aqui nesta zona podem precisar? Às vezes nós nos encontramos num local onde há tanta carência como aqui em Angola. Nós temos tanta carência. A carência também é uma oportunidade. Onde não se tem quase nada, é uma oportunidade de investimento. Nós às vezes gritamos, o que fazer, vou fazer o quê? Aqui não tem nada, aqui não tem trabalho. Mas é uma zona cheia de oportunidades. Muita gente tem lutado lá fora para vir em Angola. A título de exemplo, vocês conseguem ver os libaneses, os mamados, não é isso? Estão a ficar cheios aqui, porque aqui está cheio de oportunidades. E nós às vezes não vemos essas oportunidades. Mas aqui tem uma ideia brilhante. É verdade, podemos orar. Vamos pedir a Deus para que nos ilumine, de maneira que consigamos ter uma ideia brilhante para fazer o quê? Para fazermos algo. Não podemos só pensar que as atividades são o comércio. Não. Por isso que propositadamente trouxe aqui os 3 setores. Agricultura também é uma área. Às vezes temos a ideia que precisamos começar com uma fazenda gigantesca, com tantos hectares. Não. Quantos têm tantos hectares e não produzem nada? N. Pode ser 1 hectare. Podes começar com tomate. O importante é teres a ideia e compreender que esta ideia praticamente pode resultar como? Então, depois de teres a ideia de pensar o que podes fazer, o que podes produzir, ou o que podes vender, então tens que compreender onde vender. Por isso que quando tiveres a ideia, tens que fazer o estudo do mercado. Estudo do mercado não é mais senão ir mesmo na zona que é o mercado. O mercado não é apenas aqui sala, Alemanha, por aí não. O mercado é o meio em que nós estamos inseridos, onde tem consumidores e vendedores. Nós mesmos somos consumidores de serviços e bens, é ou não? Somos. Então, isto é o mercado. Vamos estudar ali o que estas pessoas, o que aqui as pessoas estão a oferecer, estão a vender e não temos, ou vendem mal. Por quê? A deficiência de um serviço mal prestado é uma oportunidade de investimento. Um negócio que alguém está fazendo mal é uma oportunidade também de investimento. Aqui nós estamos a falar de imitação, estamos a falar de estudo. Se você acha que o pão está a ser feito e as pessoas querem comer pão e reclamam-se que este pão está mal, então tens uma oportunidade de fazer um pão melhor. Só que ali tens que procurar saber, será que essas pessoas estão capacitadas de comprar um pão bom a 200 kwanza ou a 500? Esse estudo tem que ser feito. Vejamos, quem não gosta de sentir o bom cheiro do bom perfume? Todo mundo gosta, não é isso? Mas será que este bom perfume as pessoas poderão comprar? Vão comprar o bom perfume a que preço? A que preço que este perfume pode ser comprado? Este serviço que eu quero prestar, aqui tem pessoas que... Esse é o estudo. Todo negócio é possível, mas desde que seja feito bem o estudo. Se o estudo do mercado for mal feito,
o teu negócio não será bem-vindo. Os erros que cometeres aqui no estudo do mercado serão fatais para a sobrevivência do seu negócio. Onde vender? Quem vai me comprar isto? Vou vender isso aonde? Tenho capacidade para eles comprarem? Vou produzir isso aonde? Tenho capacidade de comprar? Tudo isso tem que ser bem analisado. Quais são os novos produtos que nós podemos introduzir no mercado? Nós podemos dizer, isso já está feito. Inovação, inovação. Também empreendedorismo tem esta capacidade de inovar. O que posso inovar neste produto? Estes bolinhos, o que eu posso fazê-lo para ser diferenciado? A roupa, a moda, vejamos a empresa de roupa, ou da moda, diríamos assim, não é isso, mas a palavra correta que eu gostaria de trazer aqui mesmo, as empresas de confecções de roupa.